segunda-feira teve mais um encontro aí para tratar sobre os temas da saúde. Lidiane. Então, Júlia, nós tivemos, então, né, na tarde de segunda-feira, retomamos aí o debate de alguns pontos que a gestão tinha ficado de avaliar, né, não só a questão econômica, mas alguns ajustes no processo de trabalho também, algumas demandas que a gente tem aqui, né, que também condizem com o processo de trabalho. Mas eu acho que a expectativa maior é falar sobre a insalubridade dos agentes comunitários e agentes de endemia. Infelizmente, a gente não tem avanço, né? Não temos boas notícias com relação a isso. Infelizmente, o município não reconhece, né, que os trabalhadores têm esse direito, né? Se exime dessa responsabilidade, Júlia. Eu digo dessa maneira, Uhum. porque não podemos naturalizar algo que dependa de um laudo. Primeiro, porque não depende mais, né? Considerando cenários aí de outros municípios, né, Brasil afora, não só Santa Catarina, né? Uhum. Então o município não quer fazer, né, esse pagamento, se recusa, a gente entende que é um retrocesso, na verdade a gente não consegue avançar porque eles insistem, né, Cleide, em dizer que é um prejuízo econômico. Uma escolha E, política, né, Lidia? É uma exatamente, escolha política foi de não é, valorizar esses uhum, trabalhadores, né? é o que a gente fala, né? Eu até em algum momento assim eu tentei, como eu estava retomando de férias, né? A gente vai se ambientalizando dos debates, enfim. Mas a Geice, né, que é a nossa coordenadora, foi enfática em fazer a defesa, né, da importância desse reconhecimento, né, a esses trabalhadores que não só não têm o recebimento da insalubridade, mas estão tendo aí um prejuízo na sua carreira, porque o piso nacional dos agentes comunitários e agentes de endemias não é aplicado na carreira, e esses trabalhadores vão ter um prejuízo, né, já tem ao longo das suas carreiras. Então, obviamente, a gente vai seguir debatendo isso, cobrando da gestão e relembrando, né, que a gente tem uma ação coletiva, porque quando a gente vê que se esgota o diálogo nesse sentido, né, e o convencimento para com a gestão, a gente então, infelizmente, tem que recorrer às questões jurídicas. Tiveram outros pontos que nós debatemos sobre as equipes, né, as EMULTs, sobre o desempenho SUS, sobre o modelo de assistência que hoje a gente tem nos AGFs também, então a gente retomou esse debate. Então, com o retorno do secretário Lanzarin, alguns ajustes deu para perceber que estão sendo encaminhados, que nós já havíamos sinalizado nas outras mesas de negociação, mas a gente vai seguir acompanhando, né? Até porque, por exemplo, o Desempenha SUS, né? É um financiamento que vem do governo federal, o município já recebe há bastante tempo, e as equipes recebem esses valores a partir de como elas alcançam os indicadores, que são também determinados pelo Ministério. Só que a gente tem um congelamento disso. Então, o valor que as pessoas, né, que os trabalhadores estão recebendo, que as equipes recebem, digamos que eles estão congelados, né? E pode ser que alguns recebam o valor hoje, poderiam estar recebendo a mais e não estão. Só que o município já tem esse financiamento, né? Então, o secretário se comprometeu, eles já haviam mencionado que tinham uma minuta com relação para esse ajuste. A gente reforçou, né, da importância também do diálogo existe uma comissão, né, que trata sobre isso também, para que tenha uma conversa com essa comissão e para que com brevidade eles possam estar então fazendo o pagamento de forma adequada, conforme o que condiz para aquela equipe, né? A equipe X, né, se ela tiver num nível de bom, ela recebe um valor. Muito bom, outro. Ruim, enfim, tem toda ali Uhum. uma classificação. Então, é interessante que as equipes percebam o valor de acordo com aquilo que elas estão alcançando de indicadores, né? E ele também informou o secretário que hoje é repassado, por exemplo, desse incentivo que vem, 50% eles repassam para as equipes, e que esse valor vai estar sendo aumentado em 75% e também vai abranger as equipes EMULTs, né, que estão sendo implantadas, segundo ele, está aguardando, inclusive, a reforma de uma unidade onde eles estão organizando próximo à Proeb, ali um polo onde essas Já foi equipes resolvido? EMULTs. Eles estavam resolvendo essa questão de equipes EMULTs Uhum. tirando profissionais que já atuavam em outras áreas, não era isso? Já conseguiram fazer a chamada?
organizar melhor Não, na sem verdade, prejudicar é que outras. essas equipes, na verdade, elas vão ser compostas pelas profissionais que hoje atuam nos AGs, né? As Uhum, psicólogas, assistente social, fono, né? uhum, Vai ser organizado com essas profissionais. Então, elas já recebem uma capacitação, estão fazendo uma capacitação na FURB, e a princípio, né? Ontem a gente, inclusive, questionou, tá? São as profissionais que hoje estão nos AGs. Aí elas vão estar lotadas neste polo, mas a atuação delas vai ser dentro dos territórios, né? território. Dando Sim. suporte para as equipes da atenção primária, enfim, Uhum. né? Dentro do que são as suas atribuições. Eu acho que é isso, Júlio. Basicamente, assim, né? A gente trouxe também uma demanda, acho que tomou uma boa parte da reunião ontem a questão das vacinadoras, né? Que a gente tem uma reivindicação histórica também com relação ao adicional para essas trabalhadoras, né? Agora, há poucas semanas, o município aqui de Balneário passou a pagar uma gratificação, né, para essas vacinadoras. Claro que na nossa pauta está como um adicional de função, porque nós defendemos, a partir daquilo que a categoria reivindica, que seja pago esse adicional pelo diferencial que é Uhum. essa função, né? Porque hoje, para você atuar na sala de vacina, você tem que ter um curso de vacina, que é Uhum. fornecido pelo Estado, Uhum. né? Se eu não tenho este curso, eu não posso vacinar, eu não posso assumir a sala de vacina e todas as atribuições que a sala de vacina requer, né? Então, os técnicos em enfermagem que ajudam, né, porventura, em momentos de campanha é uma situação, mas quando eu assumo uma sala de vacina, onde eu, né, organizo a estratégia de como que nós vamos para o território, qual a busca ativa necessária e que estou aplicando ali as vacinas do calendário básico, é uma função específica, né, de um técnico. Então, essa é uma reivindicação antiga. E aí o debate se prolongou um pouco mais, mas a gestão continua tendo o entendimento de que nós não podemos perceber esse adicional, né? Eles entendem como algo inerente à função. Mas a Mesmo gente que tenha um defende. investimento, né? Porque assim como tu colocas, Exatamente. tem um investimento desse profissional nessa Sim. formação Uhum, que o habilita para estar apto a uhum, estar nessa uhum. sala, e aí assim, isso não significa um plus. Sendo que ele está indo buscar, É, ele está se colocando à disposição, está fazendo uma formação. Então, assim, mais uma vez, a gente percebe que é também uma decisão política dessa gestão exatamente. de não valorização dos trabalhadores e das trabalhadoras, né, Júlio? Eu, É eu isso, ia né? fazer voltar aqui, primeiro só para. Vai ter mais algum encontro? Ficou marcado mais algum encontro da saúde? Ficou deles darem uma devolutiva por conta de um outro ponto, que é já também algo que se estende, né, nas campanhas salariais sobre a extensão de carga horária, que hoje nós, que somos lotados na atenção primária, obrigatoriamente a gente tem que fazer 40 horas, né? Uhum. Há pouco tempo o SAMU também passou por essa condição. Então, porque isso está na PENAB. Então, eles ficaram de dar uma devolutiva para pelo menos a gente começar, então, nem que seja com um cronograma, né? Uhum. Porque eles entendem que não tem como, porque a educação, por exemplo, hoje tem, faz o processo seletivo e da saúde foi, não sei como que foi da assistência, mas da saúde o último, acho que foi 2011 ou 2014. Então, né, pessoas que são lotadas na atenção primária, elas obrigatoriamente vão fazer 40 horas. Um enfermeiro na atenção primária, o concurso dele é de 30, mas ele tem que fazer a extensão temporária, né? Ele não tem a permanente. Então, que pelo menos possa começar por quem está na atenção básica e gradativamente, né, ir aumentando para outras, para poder, né, porque, Júlio, vou usar o meu exemplo. Eu estou há mais de 10 anos na atenção primária. Então, eu estou há mais de 10 anos com uma extensão temporária, Uhum. né? Uhum. Que temporária que Que é? temporário que é esse, Sabe? né? Então, obviamente, tem muitos servidores. Então, esse cara de dar uma devolutiva do número de servidores, né, que estão nessa condição e pelo menos fazer uma proposta de que a gente tenha um cronograma para que a gente vá avançando, né, para quem tiver o interesse em fazer a extensão permanente possa estar fazendo, né? Porque isso Agora, é importante porque isso tem um impacto no SBLU também, Uhum. né? Sim. Então, a gente agora, chama atenção para isso, né? agora sim, Cleide, eu vou retomar essa questão da vontade política que os governos têm, porque pegando o caso aí dos ACS, né? Uhum. É constitucional o direito desses trabalhadores, Sim. além do piso salarial, direito ao adicional de insalubridade.
e existem vários graus. Desde que a gente acompanha aqui a luta dos trabalhadores, desde a implantação, a aprovação da emenda constitucional, o governo que estava de plantão sempre ficou com a mesma historinha, ladainha de que precisava de laudo, que precisava disso, mas nunca colocou o desejo mesmo. Não, tá certo, eles merecem, é direito deles. Não, eles não reconheceram isso, né? Embora tá na Constituição da República Federativa do Brasil. E aí, quando a gente fala de recursos, e aí vem a vontade política, né, Cleide? E a gente não vontade tem como política. fazer um paralelo, Cleide, sobre as informações que a gente viu na imprensa, na página policial, né, que a GAECO, o Ministério Público estão trazendo à tona, os desvios de recursos. Quer dizer, é a vontade do governo de plantão de colocar o dinheiro aonde é para colocar o dinheiro, né, Cleide? Sim, isso mesmo. E a gente chamou atenção para isso ontem, né? Vocês precisam admitir que não há vontade política. Nós falamos isso ontem, né? Porque é muito angustiante eu retomar alguns pontos que não são novos na pauta, né? Já eram de outra campanha salarial, né? A gente entende que não consegue tudo, né, de imediato. A gente sabe que a luta ela é árdua nesse sentido também, né? De ficar às vezes. Mas, assim, é preciso dizer que não há vontade. E não dá para dizer que, mas o governo anterior é o mesmo grupo É o político, mesmo né? grupo